E aí, pessoal, os gols de Everaldo, golaços de Everaldo no Beira-Rio. Você sabia que ele é fruto das categorias de base do Grêmio? Você já viu a seleção de jogadores que atuam fortemente no mercado e que foram vendidos, muitos deles por muito pouco dinheiro? É hora de refletir sobre isso. Será que nós vamos cometer o mesmo erro agora com Alisson e Riquelme? Vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora Marquês Empório Parrija. Ali na Carlos Gomes, 12,49. Simplesmente a melhor parrija de Porto Alegre. Que você, ao meio-dia hoje, por exemplo, vai lá. No final de semana, imperdível. Você precisa entender a quantidade de vinhos. A carta de vinhos é espetacular para você harmonizar com a parrija típica e que você tem na melhor qualidade lá na Carlos Gomes, 12,49 no Marquês Empório Parrija. Gente, torcedor do Grêmio, claro, acompanhou o jogo do Internacional ontem. Muito pela secação tradicional, mas também por Renato. Quando o jogo complicado um pouco, um erro da defesa do Inter, a bola sobra, vem o menino, bate de primeira e faz o primeiro gol. O Inter empata, uma jogada muito bonita pela direita, um cruzamento, e esse mesmo jogador de vôlei faz um golaço que define a vitória do time de Renato, do Fluminense, que dá vantagem para o jogo de volta lá no Maracanã na semana que vem pela Copa do Brasil. Quem é esse menino? Everaldo. Muitas vezes criticado, mas que já passou pelo Bahia, já passou pelo Fortaleza e agora está no Fluminense, clube grande. Everaldo foi lançado pelo próprio Renato em 2011. Teve poucas oportunidades aqui e acabou deixando o Grêmio, foi para o Chapecoense, depois andou indo para outros lugares, mas é um jogador correto no mercado. Não é craque? Não, mas é um jogador correto no mercado. Olha só, interessante da gente falar sobre isso. Peguei a prancheta. Léo Jardim joga no Vasco. Bom goleiro? Bom goleiro. Léo Jardim ganha menos do que ganha o senhor Volpe aqui em Porto Alegre. O lateral direito tem o Wanderson, seleção brasileira, com proposta de muitos clubes para render muito dinheiro. 11 milhões de euros foi vendido. 11 milhões. Na zaga, nós temos o Juan Tressoldi, que aqui não foi muito bem naquele ano do rebaixamento. São Paulo, Itália, jovem ainda. Quarta zaga, não me lembro de um jogador para colocar aqui nessa seleção, mas poderíamos botar até mesmo o Rodrigues. Por quê? Porque aqui em Porto Alegre tem o Gemerson, aqui em Porto Alegre tem o Rodrigo Eli, todos 10 vezes mais caro do que qualquer um dos dois. 10 vezes mais caro do que qualquer um dos dois. Aqui tem o Cuiabano. 7 milhões de reais ele foi vendido para o Botafogo. 7. Aí no meio campo tu pode ter o Kaique, que está brilhando nos Estados Unidos, mas nem vamos exagerar no Kaique. O Arthur, vendido por muito dinheiro, esse é uma venda muito boa, 40 milhões, 32 milhões. Mas tu tem o Bitelo, pouco mais de 10. Pouco mais de 10. Jogador ambicionado no mercado do futebol mundial. Aí, aqui, a gente pode até brincar se quiser. Gustavinho, que é da geração do Riquelme e é da geração do Alisson. E lá na frente, não vamos botar o Everaldo. Vamos botar o Cebolinha, vamos botar o PP. Isso aqui é excelência. Excelência. Isso aqui nenhum outro clube tem. O mais velho aqui é o Léo Jardim, que saiu num outro momento do Grêmio. Esse resto aqui é projeto de futebol. Projeto de futebol.
o Grêmio vende para comprar caro. Gostem ou não, a história é essa. O Grêmio vende para pagar conta de jogador caro, que chega aqui e joga menos da metade do que eles jogam. E eu faço esse alerta hoje porque eu vou destacar aqui Riquelme e também o Alisson. O Gustavinho já serviu para pagar a conta do Soteldo e de outros tantos jogadores. Esse já serviu. Esses aqui já foram. Esses dois não. Sabe quem é que tem proposta para sair? Eles. Sabe quem é que o mercado está olhando? Eles. O Grêmio não pode, sob nenhuma hipótese, correr o risco de liberar esses jogadores aqui para pagar a conta dos jogadores que, convenhamos, não venderam. O Grêmio já vendeu este ano perto de 20 milhões de dólares. Nathan Fernandes, podia estar aqui também. Nathan Fernandes, o Kaique, o Serrote, o Guga e o Zé Guilherme. 5 jogadores. 5 jogadores. Então, vamos acordar. Isso aqui tá na nossa cara. Isso aqui é um deboche. A política de futebol do Grêmio nos últimos 10 anos. Tu tira o Arthur e bota o Kaique. O Arthur foi uma venda fantástica. Tu tem um time competitivo, com identidade e com idade. E esse time aqui é muito melhor do que o time que nós temos. Muito melhor. Imagina a gente ter esse time hoje no futebol brasileiro. Ah, mas isso aí, a vontade deles é sair. Sim, mas aí é que entra a política de futebol e o plano de carreira. Porque depois tu vê o Everaldo fazendo gol e tu contrata um centroavante caríssimo para tentar fazer gol aqui, como o JP Galvão. Ou o Everaldo é pior que o JP Galvão? Não, né? Então, é dentro deste processo aqui, pegando os gols do Everaldo ontem como referência, que a gente vai notar política de futebol. Eu tenho até cuidado, porque eu era muito fã na categoria de base, eu fui dirigente nessa época do Everaldo, eu cobrei muito pro Everaldo continuar, porque era um centroavante de característica. Eu saí lá, tal, o pessoal não... O Everaldo quis sair também, parece, eu já não estava mais lá, ele foi embora. Mas não é o CCD ou outro dirigente que esteja lá e tal, que tem que dizer se sim ou não, se é bom ou não. Não é isso. É política. É política. E política de futebol, neste momento, é o que vai salvar o Grêmio. Não vendam o Riquelme, não vendam o Alisson. O Grêmio não pode repetir os erros dos últimos 10 anos. Gestões que venderam fortunas e que colocaram o Grêmio nessas questões que hoje colocam, inclusive, em dúvida se nós temos chance ou não de reverter processos ruins, como os processos dentro do campo que a gente está vivendo. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.